Vamos continuar então o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, aproveitando o momento oportuno onde possamos estar recolhidos em paz e harmonia, iniciando nossas atividades com uma prece, agradecendo ao nosso Pai por mais esse dia, por mais uma oportunidade de estarmos na matéria, pela chance de nós podermos hoje vivenciar a experiência da encarnação como uma experiência de transformação moral no nosso processo de aperfeiçoamento íntimo. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos que você nos concede nessa jornada, nossa família, nossa saúde. Te agradecemos o trabalho, o repouso, o nosso lar, todas as bênçãos que você nos dá, mas também te agradecemos as oportunidades de aprendizados que por vezes vêm através de dificuldades, de problemas, que na realidade têm por intuito não nos fazer gerar sofrimento, mas nos trazer aprendizado, permitir o nosso aperfeiçoamento. Pedimos, Pai, que ampare os nossos amores que já desencarnaram, que estão em nossos pensamentos, os nossos amores conosco a caminho. Ampara aqueles que ninguém ora por eles nesse momento, os que estão nos presídios, os que estão doentes nos hospitais, os que estão esquecidos nos asilos e orfanatos. Ampara os que estão nas ruas com fome, aqueles que estão nas zonas umbralinas ou vale dos suicidas em sofrimento, encarnados ou desencarnados em dores, Pai, permita que todos eles possam receber a Tua luz e o Teu amor na certeza de que você nunca nos abandona. Nos ilumina também, Pai, nos ampara nessa jornada de autoconhecimento e de transformação íntima e permita que esse estudo transcorra em paz na Tua harmonia. Graças a Ti. Prosseguimos então o nosso estudo com a série psicológica de Joana de Ângeles, que na psicologia humana o Abraham Maslow já trazia essa noção da psicologia transpessoal, da compreensão de que os problemas da psique humana têm razões não só na matéria, mas razões que transcendem a matéria, que nos traz esse conceito, portanto, de espiritualidade, o reconhecimento de que a psique humana é formada pelas experiências não apenas dessa encarnação, mas de outras encarnações também. E Joana propõe nesse livro que a terapia adequada para resolver esses problemas transcendentais do homem, que ultrapassa essa existência material, é a psicoterapia do amor de Jesus. O amor como forma de vencer todas as nossas psicopatias e problemas, de alcançar o nosso nível de integração e de equilíbrio, tanto material quanto o nosso equilíbrio moral, tanto nas nossas relações individuais, nós com a nossa própria individualidade, quanto as nossas relações eventualmente com o outro, com a sociedade. E aí o livro que nós utilizamos é Jesus e a Atualidade. Os capítulos que nós vamos estudar hoje é o capítulo 4 a 6, E vamos começar analisando Jesus e amor. Toda a obra de Jesus é um convite ao amor, Essa imagem é linda porque é Jesus no meio das pessoas, O ato de amor dele era poder estar diante das pessoas e educar, trazer-lhes conforto, trazer uma palavra de carinho, de afeto, trazê-los à solução dos seus problemas, sejam físicos ou morais, chamá-los à responsabilidade. E Jesus fazia isso porque Jesus desenvolveu toda a sua encarnação aqui conosco numa integração profunda com a consciência divina. Está lá no Evangelho, eu e o Pai somos um. Jesus, como Espírito perfeito, ele tinha uma identidade, uma unidade com Deus, porque como homem integral já havia alçado um estado moral e intelectual pleno. Então ele conseguia conservar a sua individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico, em um perfeito equilíbrio que nos explica como a sua psicoterapia do amor é o que nos leva ao estado de saúde física, mental, espiritual. E por isso que ele elege o amor como essa solução para todos os questionamentos. Ele propõe na realidade que o amor é a única forma da gente superar todas essas dificuldades morais que nós trazemos na nossa psique, nessa encarnação, que são fruto das nossas escolhas equivocadas, afastadas do próprio amor. Por isso que ele coloca dentro do seu amor o perdão como uma terapêutica que é eficaz para qualquer enfermidade. Quando eu perdoo a mim mesmo pelos erros que eu cometi,
porque eu não tinha pleno discernimento na época que eu pratiquei. Porque, ora, eu até poderia saber que não deveria ter feito, mas se eu tivesse discernimento de toda a consequência que eu faria em relação a mim, ao outro, a prática inadequada do meu ato, eu não teria feito, né? Então, na prática, quando nós praticamos o mal, nos falta ainda discernimento. Pode haver conhecimento, mas discernimento de que aquela conduta é inadequada. E por isso que o perdão é a forma, ou é a terapêutica eficaz para a gente começar a nos curar da enfermidade. Porque eu admito que eu não tinha condição de ter feito melhor, né? E que eu agora preciso fazer melhor, né? O perdão comigo e com os outros é a compreensão das nossas imperfeições, não como um excusismo ou uma forma de fugir ou se evadir das nossas responsabilidades, mas como uma forma de evadir da culpa, que a gente vai ver nas outras obras da Joana de Ângeles. Ela paralisa o espírito, ela faz com que o espírito não entenda ou não perceba a necessidade de transformação e ele fique num estado de tela mental preso naquele sentimento, remoendo, que não contribui para a sua evolução. Enquanto na realidade o perdão nos liberta para compreender as nossas ações e compreender as consequências e a responsabilidade dela. E aí Jesus ministrava esse amor não através das palavras apenas, ele não só fazia um discurso do amor, né? Jesus não era um demagogo, mas ele era alguém que com o próprio exemplo da vida trazia suas lições. E ele trazia atitudes claras e francas de amor para todos que o cercavam ou encontravam. Todos que estavam próximo dele vivenciavam, experimentavam esse amor, né? Olha que imagem linda, o modo como Jesus nos acolhia. Nos acolhe até hoje. Quantas vezes num momento de tristeza ou de dor, ou de inconformismo ou de dificuldade, a gente pode fechar os nossos olhos, fazer uma prece e ser lançado imediatamente a todo esse amor da espiritualidade maior que está conosco, a todo esse afeto de Jesus que vem nos trazer a lição. E olha como a Joana traz nesse capítulo uma mensagem linda, né? Por amor que Jesus elegeu aquele samaritano desprezado como símbolo da solidariedade. A parábola do bom samaritano, do homem que era malquisto na sociedade, que cai na estrada, mas que encontra em um desconhecido, em um estrangeiro, o amor, o afeto, né? E ali mostra-se o sinal da solidariedade, a gente ser capaz de amar aqueles que nós não entendemos ou até mesmo não aceitemos, né? Com amor ele liberou a mulher equivocada, tirando o complexo de culpa. Ele liberta a mulher a ser apedrejada na multidão, dizendo que todos que estavam ali também falhavam e que bastava ela não voltar a pecar. Não importava o que ela fez. As leis da vida trariam um momento e a oportunidade de resgate. Mas o que ela iria fazer? Ela não continuar no erro, se libertando ela da culpa e buscando novos caminhos de transformação moral. Pelo amor, ele atendeu a estrangeira que pedia socorro para a enfermidade humilhante, né? O amor era tão grande que quando ela encosta em Jesus, ela consegue, dentro da vontade firme dela e dentro de todo o amor que emanava dele, encontrar a cura. De amor estava repleto seu coração e suas mãos, para esparzi-lo com os espezinhados, fosse um cobrador de impostos, uma adúltera, o filho pródigo, a viúva necessitada ou a mãe enlutada. Jesus estava disponível para atender todos aqueles, não aqueles que se achavam certos, pois devemos ter muito cuidado de sermos o falso cristão, aquele que acha que só por estarmos numa religião ou seguindo um credo, já somos perfeitos ou já somos melhores do que as pessoas. Na verdade, Jesus veio para o oprimido, para o sofredor. O Sermão da Montanha, como nós vimos, é uma ode ao perdedor, aquele que tem dificuldades, né? E a lição de Jesus é essa lição linda. Para todos nós que estamos em erros, que todos nós estamos, nós somos aqueles que podemos encontrar no amor dele, na proposta de amor que ele traz à nossa libertação. Porque sempre havia amor em sua trajetória, iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes e das almas, né? E aí Jesus amparando mais uma vez alguém. Esse Jesus de amor que tem que ser o Jesus que está em nossa mente, não o Jesus andando sobre as águas ou Jesus na cruz apenas. Precisamos pensar em Jesus como esse nosso grande irmão que nos acolhe. Diz Joana, compadecia de todos, mas ele mantinha a energia que educa, edifica, disciplina
e salva. Jesus jamais foi conivente com o erro, mas jamais culpou aquele que errava. Porque, como disse em suas próprias palavras, ele estava ali para não atingir ou humilhar o pecador, mas para ensinar e corrigir o pecado. Ou seja, ele estava ali para nos ensinar a não praticar o erro, mas sem julgamentos, sem complexos de culpa, sem exigências, só com o pedido da nossa transformação moral. Chorou sobre Jerusalém, invectou a farsa farisaica, advertiu os distraídos, condenou a hipocrisia e deu a própria vida em holocausto de amor. Jesus amou a todos a ponto de nos dar a sua vida na cruz para mostrar que assim como ele carregou a sua cruz, nós carregaremos as nossas. Assim como ele vivenciou injustiças, dificuldades e sofrimentos, nós também vivenciaremos. Mas assim como ele traz a boa nova da vida eterna, ele também nos traz a lição de que depois da dor e da noite de sofrimento, haverá sempre a nossa transformação íntima. Ele jamais foi conivente com o erro. Nunca se perdeu em sentimentos pueris ou agressividade rude. Nunca usou a violência como resposta, mas também nunca usou o amor infantilizado, que tudo concorda, tudo aceita, que tudo admite em nome de um falso amor. Ao contrário, o verdadeiro amor norteava seus passos, palavras e pensamentos. O amor que educa, o amor que não culpa, mas exige transformação. O amor que não pensa em punição, mas pensa em responsabilidade e reparação. Tornou-se e prossegue como sendo um grande símbolo do amor integral, em favor da humanidade, ao qual auspicia um sentimento humano profundo e libertador. Mesmo que nós não queremos admitir, nós como humanidade sentimos uma ausência de algo ainda, que é a ausência desse sentimento, que por ser um sentimento verdadeiramente profundo, ele é verdadeiramente libertador. Só o amor vai ser capaz de nos libertar dos nossos erros, dos nossos problemas, mas também libertar a nossa capacidade de julgar os outros, de brigar com os outros, de punir os outros. Belíssimo capítulo, né? Jesus segue, ou melhor, Joana de Ângeles segue o capítulo, né, falando sobre a relação entre Jesus e tolerância, né? E aí temos do lado esquerdo, né, a imagem de um fariseu julgando, né? Jesus foi julgado muito pelos homens da lei. Entendam homens da lei aqui, os religiosos da época, que conheciam o Torá, os livros sagrados, de cabo a rabo, mas que não aplicavam na vida deles. E Jesus sempre pregou o cuidado quando nós olhamos o comportamento do outro. Aqui tem uma imagem à direita, tanto cômica, mas interessante, né? Da trave no olho do inimigo, né? Que enquanto nós estamos olhando, né, para o cisco no outro, nós estamos com uma trave nos nossos olhos, né? Ou seja, nós devemos parar de olhar para o outro, ser mais tolerantes com ele e encontrar em nós o problema, né? E isso a Joana explica. O problema do erro, do pecado, é de quem praticou, não nós. A própria pessoa que praticou o erro, ela sabe que as leis morais divinas estão em nossos corações, né? E como elas estão em nossos corações, nós mesmos já entramos num processo de despertar, porque ela fica na nossa inconsciência apontando o erro que nós cometemos. Então isso acaba gerando um processo de autoflagelação, porque ainda que não de forma consciente, mas inconsciente, ainda que a pessoa ache que conscientemente já está bem, que não se sente culpada, inconscientemente ela começa a apresentar os sintomas desse conflito entre o self, né, entre aquilo que eu sei que eu deveria ter feito, os valores divinos que estão em mim, e aquilo que eu pratiquei. E ainda que de forma inconsciente, ela busca se libertar dessa falta, né? Ela busca liberar dentro da economia da consciência, dentro do que tem dentro da consciência daquilo, né? Às vezes de forma consciente inadequada, né? Tenta fugir da responsabilidade, se evadir das pessoas ou das circunstâncias, mas no inconsciente a vida vai conclamar ela a se libertar disso, seja através de um processo triste de doença ou um processo de recalque ou algum problema. A culpa, então, acaba sendo uma sombra muito perturbadora na personalidade, porque o espírito que tem uma trajetória de inúmeras vidas, ele vai carregar aquilo na sua personalidade e aquilo vai acabar gerando doenças para eles, né? Vai acabar esculpindo marcas profundas no painel da sua individualidade, que muitas das vezes não vão se evadir só nessa reencarnação,
mas vão conduzir a outras encarnações, né? E enquanto isso estiver ali naquela sua inconsciência, ela vai estar buscando e vai acabar gerando programas que possam ser reparadores. Olha que interessante. Às vezes a própria inconsciência vai fazer ele se deparar com situações ou com pessoas que permitam ele reparar, não que pessoas que vão lhe causar sofrimento, mas situações difíceis que vão ser a oportunidade de separação. E isso de forma automática, olha o automatismo aí, de forma inconsciente, né? O próprio espírito vai inconscientemente se colocar em situações em que ele vai buscar reparar, seja pelo caminho do amor ou pela dor, né? Então nós não precisamos julgar eles. Olha a imagem, né? Nós não precisamos julgar essa pessoa. Por que nós não precisamos julgar essa pessoa? Porque a própria consciência dela já está chamando ou conclamando ela para se modificar. E é por isso que Joana chama atenção que numa psicologia profunda, né, que analisa o ser humano numa dimensão para além do superficial, julgar a falta alheia é sempre um problema de desumanidade. Porque a pessoa já está em conflito, a pessoa já está em sofrimento, né? Então toda falta de piedade que nós temos, né, todo comportamento impiedoso em que a gente julga, em que a gente coloque para a pessoa uma posição de inferioridade para ela, né? De que ela na realidade está errada e tem que mudar, acaba agravando a aflição que ela já vivencia, porque ela já tem na consciência o peso dos problemas. Cada um de nós já carregamos em nós os pesos e as dificuldades das nossas vidas, né? Então nós não precisamos de alguém que faça isso. E quando nós fazemos isso, que a Joana de Anjos chama a atenção, é que na realidade nós estamos projetando a nossa própria imperfeição em forma de autojustificação. Eu julgo ele porque matou alguém para me reafirmar dizendo, olha, eu sou uma pessoa boa porque eu não mato alguém. Porque na minha inconsciência eu também tenho os meus erros. Na minha inconsciência eu também tenho minhas dificuldades. Então eu projeto uma exigência de perfeição para o outro, né, como uma forma de me evadir das minhas próprias dificuldades. E aí nós acabamos nos deparando com uma parte muito ruim nossa, uma parte ainda desequilibrada de outra vida, que é uma parte que quer vingança, né? Que quer colocar alguém numa situação ruim para obter vantagem, né? Alguns de nós ainda usam isso como uma forma, né, de se colocar numa posição superior, né, de desenvolver orgulho e egoísmo com a fraqueza do outro. E nós não podemos e não devemos fazer isso. Porque ele que é o nosso amado Rabi, ele que é o nosso grande Senhor, ele sempre agiu conosco com tolerância, né? A tolerância é uma terapia tanto pessoal, ou seja, eu na minha individualidade, quanto fraternal, eu na minha solidariedade com o outro. Porque significa compreender que eu não sou perfeito e o outro também não é. Que eu caio às vezes e que o outro também cai. Que quando eu caio eu quero ser ajudado e que quando o outro cai, ele também quer ser ajudado. Por isso que Jesus sempre teve uma severidade na educação dos julgadores da conduta alheia. Por isso que muitas das vezes, por mais que ele fosse amoroso, para os fariseus ele tinha uma palavra mais rígida. Porque ele chamava a atenção que enquanto eles julgavam os outros, eles só agravavam o problema dos outros e fugiam da sua responsabilidade. E Jesus nunca tentou fugir da sua responsabilidade ou da responsabilidade de qualquer um. Ele sabia o seu papel na humanidade e ele sabia o papel que cada um de nós temos, mutatis mutandis, né, dentro das nossas capacidades, na nossa vida e na vida dos outros. Então ele tinha compaixão com o irmão que havia errado. Ele sabia que todos nós vamos nos encontrar com a nossa consciência e no tribunal da nossa consciência encontrar a reparação dos nossos erros, mas ele sempre chamava atenção para a responsabilidade do que errou e, acima de tudo, a responsabilidade do que estava julgando. Claro que isso não significava que Jesus ia chegar para a pessoa que cometeu um erro e resolver o problema dela, ou de qualquer um. Jesus nunca fugiu à responsabilização. Alguns erros, algumas dificuldades, nós vamos ter que encontrar processos de reparação dentro da nossa encarnação e do planejamento. Mas mesmo
para todos aqueles que vivenciavam dificuldades, Jesus sempre teve o que dar com seu amor. Jesus sempre teve uma solução para oferecer, que era a solução de tratar todos com amor. E aí a mensagem, a passagem mais bonita, que é a parábola do bom samaritano, do homem caído na estrada, em que o estrangeiro, né, ele é protegido, ou ele é garantido pelo samaritano, um homem malquisto na sociedade, né? E esse samaritano vai cuidar dele sem fazer julgamentos, né? Olha o que Jesus, ou melhor, Jonas de Anjos nos traz sobre isso, né? Tem compaixão de quem cai. A consciência dele já é o juiz dele. Ajuda aquele que lhe constitui punição. Tolera o que foi infrator. Ele é o teu futuro, caso não disponha de força para prosseguir no bem. É fácil nós julgarmos hoje, mas não sabemos o que conduziu a ele. A invigilância que nós temos muitas das vezes pode nos levar ao mesmo caminho. A tolerância que utilizares para os infelizes se transformará na medida emocional da compaixão que receberás. Lembra a parábola de Jesus, né? Do homem que tinha uma dívida com o seu senhor e pede que o perdoe, e o senhor o perdoa, mas quando ele encontra outro homem que tinha uma dívida com ele, ele julga e cobra ele com rigor, e aí o senhor, vendo aquilo, decide não lhe dar mais o perdão. A parábola de Jesus é bem claro, né? A compaixão que nós medimos os outros é a compaixão que Deus nos mede, né? Quando chegar a nossa vez, já que nenhum de nós é perfeito, todos nós erramos e todos nós precisamos da tolerância que temos que dar ao nosso irmão. E aí, para encerrar o nosso estudo de hoje, Joana analisa a relação entre Jesus e a honra. E olha que imagem linda, né? Jesus, o grande rabi, o espírito mais perfeito que passou nessa terra, o grande baluarte do amor e da mensagem divina, lavando os pés de um homem, para mostrar que a verdadeira honra não é construída com orgulho. O orgulho nosso constrói um conceito inadequado de honra, que nós ainda estamos no estágio emocional e psicológico um tanto atrasado. Nós ainda temos, né, uma infantilidade emocional que nos deixa com carências e inseguranças, que perturba a nossa estrutura emocional e faz com que toda vez que um irmão fale uma palavra sobre nós que nos desagrade, toda vez que alguém adote um comportamento que para nós pareça desrespeitoso, toda vez que alguém tente de alguma forma diminuir a gente, colocar a gente numa situação inferiorizada, a gente responda com uma carência, uma insegurança, como se o outro fosse capaz de nos conhecer e entender a nossa profundidade. Como se nós, todos nós, né, dependêssemos do julgamento alheio para compreender quem nós somos, né? E para que a gente supere isso, né, para que a gente se liberte desse julgamento alheio, né, para que a gente se emancipe dessas carências e inseguranças que faz com que a gente, muitas das vezes, né, por orgulho, se coloque em situações em que dependa do afeto, da consideração, do respeito, né, ou do julgamento alheio, nós precisamos conhecer, que é o que nós estamos fazendo com esse estudo. Conhecer mais nós mesmos e conhecer ou ter essas ferramentas que a doutrina nos traz para entender que nós não podemos agir com essas infantilidades emocionais, nós precisamos superar as nossas carências e seguranças e precisamos ter coragem para entender que a nossa proposta é outra. Não é o que o outro diz para a gente, o que o outro acha, ou mesmo que a gente acha que o outro deve dizer ou deve fazer. Mas são os objetivos que nós precisamos seguir. Né? Os objetivos que nós precisamos encontrar. Né? O que nós esperamos dessa encarnação? Como eu quero me melhorar? E encontrar a honra não na imagem, né? Não a honra de que o que as pessoas falam ou pensam de mim, mas encontrar a honra na medida que eu sou um sujeito honrado porque eu cumpro os meus objetivos, eu cumpro as minhas metas, eu cumpro o que eu quero. Só que para isso eu preciso entender o que eu quero, né? Saber o que nós queremos da nossa vida é um grande passo no nosso amadurecimento pessoal e espiritual, porque significa olhar para a nossa vida e dar a ela um rumo que seja capaz de ser diferente do rumo que nós já tomamos em outras encarnações.
Nós precisamos superar, Joana fala, esses atavismos do nosso passado espiritual, essas limitações, esses muros que nós construímos. O esquecimento da reencarnação é uma oportunidade de começar do zero, é a chance da gente construir novas escolhas, da gente fazer um novo caminho, apesar dos erros e dificuldades anteriores, né? É a oportunidade de a gente superar das amarras que nós mesmos construímos e sermos capazes, sim, de construir e edificar em nós uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa amadurecida. E para isso nós precisamos saber quais objetivos nós temos e sermos sujeitos honrados na medida em que somos capazes de honrar com os compromissos. É esse o significado de honra. Honra nunca foi orgulho, mas foi essa capacidade de assumir esses compromissos, essa capacidade de viver de acordo com os nossos valores. A imagem é muito significativa, né? O confronto dos fariseus com Jesus, que acreditavam que tinham honra porque tinham orgulho, que conheciam todas as leis do livro sagrado, e encontram esse homem pobre de sandálias, né, que tinha muita mais honra do que eles, não porque ele conhecia a lei, porque inclusive tinha uma capacidade intelectual de confrontar eles muito forte, mas porque vivenciava o que eles não vivenciavam. Isso acontece muito no mundo, né? Às vezes uma pessoa que é humilde aos olhos das outras, que não deveria ser respeitada porque é muito simples, tem uma profundidade plena. Porque enquanto uns ostentam valores, outros vivenciam aqueles valores, né? Jesus projetava verdade sempre. Da boca dele não saía nada do mal, né? Mas isso não significava que com a sua superioridade ele esmagasse ninguém, como os fariseus faziam. Então ele deixava cada individualidade viver o estágio mental e psíquico que cada um tem. Então Jesus nunca impôs que as pessoas o seguissem, impôs que as pessoas acreditassem, impôs que elas aceitassem o que ele falava. Na verdade, ele respeitava cada um. E com a sua superioridade natural, só trazia a lição da verdade. Porque o que ele queria não era criar seguidores, mas ele queria criar pessoas que entendessem a mensagem divina e seguissem a mensagem, que desenvolvesse a sua própria individualidade, né? E ele vivenciou processos difíceis, processos como romper os laços familiares constrangentes. Se para a gente, homem moderno, já é difícil a gente vencer muitas das vezes as demandas que a família coloca para a gente, às vezes você vai na casa religiosa e a família te oprime, né? Poxa, de novo, né? Imagina naquela época, né? Então ele rompe os laços familiares o suficiente para cumprir sua mensagem, mas jamais deixou de atender os compromissos morais e sociais que ele tinha, né? Jesus demonstrou a grande honra que ele tinha, né? A grandeza que ele tinha, né? De saber o que ele tinha que fazer e seguir os valores dele, sem que se importasse com as cobranças que os outros traziam para ele, né? Porque, como diz Joana, honra é a coragem de eleger o melhor, é a coragem de pensar quais valores eu quero, quais objetivos eu quero, e de forma honrosa, né, ter coragem para seguir esses valores. E a honra de Jesus, que tinha coragem de, apesar das cobranças da família, dos fariseus, de todos, ele seguia aqueles valores, levava ele a prosseguir mesmo num ambiente hostil, mesmo num ambiente onde ele era sempre julgado, criticado, questionado, analisado, e ele manteve isso. E para ter essa honra toda, olha que imagem belíssima, precisava ter muita fé, né? A vida nos traz tanta dificuldade. Sem fé, sem Jesus, a gente não consegue superar ou manter. É um mundo difícil, é um mundo de desequilíbrio, é um mundo ainda de predomínio do mal. Mas se a gente quiser fazer predominar em nós a força para continuar, precisamos ter essa fé divina. Tua honra deve se modelar na dele. Tua decisão para a felicidade, rompendo as estruturas passadistas e acomodadas, é a força do teu empreendimento. Entra em ti mesmo e ausculta a consciência, o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretende, o que é melhor para ti e como conquistá-lo. A tua libertação diferirá daquela que rompe vínculos de afetividade para soltar-se,
escravizando-se em outras situações piores. A honra de encontrar um guia interno que te orienta nos fundamentos da via de Jesus é o de jazelmar-se de tudo quanto constitui retentiva para que sigas plenamente. Após isto não será mais o mesmo, nem te repetirás. A consciência do dever se manifestará a ti na honra de seguir em padrões de respeito a todos e a tudo, porém de liberdade total sob a liderança de Jesus. Precisamos eleger os valores que vamos seguir. Precisamos ser capazes de encontrar eles, ter coragem para conquistar. De nos libertar dos atavismos das outras encarnações, mas não nos libertar dos vínculos de afetividade, porque eles são as construções verdadeiras de amor que fazemos. Precisamos encontrar a consciência no dever dos valores que nós escolhemos. E aí vamos ser verdadeiramente livres, porque não há liberdade sem dever. Não há liberdade sem cumprimento do papel que nos cabe. E não há verdadeira honra sem os objetivos ou valores adequados de Jesus. E assim nós encerramos o nosso estudo, agradecendo ao Pai por mais esse dia, por mais uma oportunidade, podemos estar reunidos, aprendendo um pouco mais da sua lição. Te agradecemos por tudo que aprendemos e por tudo que você nos concede. São tantos bens materiais e espirituais, Pai, que você nos dá. Obrigado. Nos dai força para continuar na nossa jornada de transformação íntima, no nosso melhoramento. Nos ampare e auxilie em nossos propósitos. E esteja conosco, com os nossos amores encarnados e desencarnados, com todos aqueles que precisam de Ti, hoje e sempre na nossa jornada. Assim seja, graças a Ti.